Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, psicóloga gestalt terapeuta, e eu gostaria de falar hoje sobre um assunto bastante interessante, que é por que as pessoas estão se deixando enganar por pseudociências, por terapias alternativas ou mesmo a medicina integrativa, tá? É um nome simpático que tem dado, né, a essas alternativas. Por que também que uma pessoa fica ligada a um grupo onde tem um líder tirânico que abusa das pessoas? Por que é que as pessoas estão se deixando levar por medicamentos e propagandas enganosas? A gente tem visto cada absurdo na internet, aquelas propagandas da pílulazinha, da ervinha, que cura todas as dores em 2, 3 dias. E aí, o suco não sei das quantas, que faz emagrecer em uma semana. E as pessoas entram de gaiatas, ou ingenuidade demais, tá? Ou mimo demais. O mimo aqui a que eu me refiro é aquela fantasia, aquela ideia de que o mundo, as pessoas, as coisas vão atender todas as expectativas do mimado, vão ser do jeito que ele quer e vão fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer. Gente, isso é infantilidade, tá? Mas na maioria das vezes as pessoas se deixam enganar justamente porque elas são mimadas, tá? Porque elas querem um milagre específico e elas não aceitam o fato de que há um quadro, uma doença que se instalou, tanto no físico como no emocional. Esses exemplos que eu dei agora, eu estou falando aqui de quadros de artrite, algum tipo de reumatismo, doença autoimune, ou mesmo obesidade, que a pessoa já instalou há algum tempo no corpo dela. Como é que de repente ela vai tomar um chá? Até nós sabemos bem há pouco tempo de pessoas que morreram tomando esses compostos de chás doidos aí para emagrecer não sei quantos quilos rapidamente. Então a gente vê uma série de propagandas enganosas e as pessoas entram por puro mimo, porque elas acreditam que elas vão resolver o problema delas rapidinho. Sabe? Outro dia até vi uma colocação de um conhecido meu que dirige um centro no Facebook e ele colocou como é que eu falo, o que, que eu falo para essa pessoa, né? O sujeito começou a frequentar o centro há um mês, mais ou menos, aí ele chegou para o sujeito e disse, escuta, como é? Eu estou aqui há um mês já e não melhorei de nada. Me falaram que se eu começasse a frequentar um centro espírita, eu ia melhorar rapidinho de tudo, sejam as minhas doenças físicas ou a minha condição emocional e a minha parte financeira, e eu quero saber quando é que eu vou melhorar. Vocês estão me enrolando. Foi o que ele ouviu, não é? Então veja, e aí a gente ouve também muitas histórias bem tenebrosas de líderes, de seitas, de cultos, de igrejas, sabe, esses institutos que acabam sendo criados no interior, que oferecem cursos, assim, de final de semana, ou aquela dieta bem, de novo, alternativa, facinha de fazer ou milagrosa, e as pessoas vão lá, se hospedam, e tem toda uma mão de obra escrava por trás da história. E aí nós ouvimos histórias bem terríveis de estupro, tá? De abusos os mais generalizados. Há pouco tempo tivemos uma história bastante feia aí na cidade de São Tomé das Letras. Então veja, a gente está o tempo todo ouvindo, como nós já ouvimos casos aí dentro do próprio Espiritismo, como o João de Deus, outros cursos de coaches, né? Essa coisa do final de semana, que todo mundo fica imerso naquelas... Sabe, é um negócio assim, que eu diria, uma lavagem cerebral grandiosa que acontece com um grande número de pessoas, todo mundo junto, cultuando a mesma coisa, ouvindo as mesmas coisas. Um acaba influenciando o outro. Existe naturalmente
uma contaminação pela própria expectativa. Existem casos de hipnose que eles fizeram no grupo, a pessoa regrediu até um determinado ponto, foi uma choradeira danada, aí tem o, entre aspas, acolhimento, pega no colo, nasce de novo, é o rebirthing, né? E aí a pessoa sai de lá aparentemente bem, depois de um tempo ela começa a ficar muito mal. Por quê? Porque ela acessou lembranças que não foram devidamente ressignificadas. Então, em todos os casos, o que nós vemos em comum? A busca de um milagre, a busca de uma salvação e de preferência rápida. Plim, plim, rapidinha, tá? Eu tenho uma experiência muito grande, tá? Na terapia com pessoas, psicoterapia. Eu sou formada em 77, sempre tive clínica, espaço, enfim, sempre trabalhando com pessoas. E sei realmente o quanto as pessoas às vezes confundem experiência com milagre. Então tem gente que acha que se falar comigo, eu vou milagrar. Não. Se falar comigo, eu vou ter uma rapidez, uma percepção maior pela própria experiência de saber o quadro da pessoa. Agora veja, eu sei o quadro da pessoa conversando com ela em meia hora. O problema está em passar isso para ela, em dar o passo a passo, em fazer com que ela se conscientize e queira trabalhar o autoconhecimento. Essa é a diferença de um bom profissional para aquele que acha que faz o milagre, ok? Então veja, terapias alternativas são interessantes? Eu diria que sim, são ótimas coadjuvantes para trabalhar o quê? O aqui e agora, o acolhimento, energizar alguém. Por exemplo, você está super agitado, super nervoso, aí você vai fazer uma sessão de reiki. Vai ser legal? Claro que vai. Você vai fazer uma massagem de pedras quentes, vai ser bacana? Claro que vai. Até vai descongestionar a parte muscular. Agora, vai trabalhar o emocional? Gente, não. Uma hipnose de palco dessas que o sujeito faz a maior propaganda, que cura isso e mais aquilo e tudo, tá? É uma verdade? Não. Até porque tem gente que não se deixa hipnotizar. Outra, a hipnose é um negócio bastante sério, tá? Precisa saber ter um conhecimento profundo da psique da pessoa para mexer com o inconsciente dela e com as lembranças que vão emergir. Gente, não é brincadeira, é uma coisa séria, tá? Então não se coloque na mão de um charlatão, de alguém que não seja psicólogo. Ah, mas eu tenho a experiência. Você não tem o conhecimento, você não tem a experiência psicológica, você não tem o conhecimento dos quadros neurológicos, psiquiátricos que estão envolvidos eventualmente numa lembrança. Então veja uma coisa séria. Se uma lembrança não for devidamente ressignificada, não vale a pena escarafunchar em vida passada. Eu uso eventualmente essa técnica, até porque eu tenho especialização em hipnose ericksoniana, sim, mas em último caso, porque na Gestalt nós temos recursos muito legais para acessar os nossos problemas emocionais, certo? Então, enquanto a gente não esgota essa percepção, essa vontade da pessoa querer olhar para ela de fato, eu não vou entrar numa hipnose, mesmo tendo muita bagagem para resolver as lembranças que vão emergir. Então, voltando, as pessoas querem um milagre. Eu já trabalhei com pessoas que foram em busca de cura para uma depressão e fizeram uma terapia nada a ver, e tomaram um remedinho nada a ver, e fizeram passes, sabe? Gente, nada. Eu não estou dizendo que não é legal, mas isso é coadjuvante. Numa depressão profunda, o sujeito precisa de medicamento, ok, psiquiátricos, sim, para resolver a química cerebral, a regulagem dos neurotransmissores e a parte emocional. Para quê? Porque por conta de todas as crenças e tudo que ela fez com ela mesma,
as atitudes que ela introjetou, as crenças que ela traz, criou o quadro da depressão. Não é do nada, assim como uma crise de ansiedade generalizada não é do nada, uma crise de pânico não é do nada. Então, nós precisamos fazer um processo de psicoterapia sério, com psicólogo, certo? E sem usar técnicas, ok, podem ser coadjuvantes, mas não curam, não vão chegar ao local que a gente quer para trazer esse autoconhecimento. Então, o que leva essas pessoas a darem tanto crédito aos coaches, a essas técnicas rapidinhas, milagrosas, a o querer ser salvo, o não querer ter o trabalho de ficar fazendo a parte dele. Sabe aquela coisa da terceirização? Vou terceirizar a minha responsabilidade para o outro? Ele tem mais ou menos isso. Isso é um mimo, isso é uma expectativa infantil de que alguém resolva os meus problemas. No caso dessas instituições, enfim, tipo o spa, não exatamente um spa, mas esses locais, né, que dão hospedagem, fazem esses cursos mirabolantes de final de semana, gente, tomem cuidado, porque vocês podem estar financiando a mão de obra escrava. Claro que aquelas pessoas estão lá, elas querem estar, ficaram. Tem gente que está lá por vergonha, porque abandonou a família, porque criou uma expectativa danada de encontrar o Salvador, aquele Salvador, sabe, que ia salvá-la, sim, enquanto ela fosse uma súdita fiel, ele ia salvá-la e ela ia ser feliz para sempre. E são essas crenças, a resolver tudo de uma forma rapidinha, facinha, e aí entra e vai entrando e vai se doando e vai emergindo, e aí vem os abusos, às vezes as perversões sexuais, às vezes os estupros, e as pessoas estão ali, às vezes morrendo de vergonha, e às vezes impossibilitadas de sair por conta das próprias ameaças. Então, gente, é uma coisa séria, tá? Então, nós precisamos parar para refletir o que nós queremos. Né? Uma vez, uma cliente, ela já tinha passado por, imagina, todas as seitas, igrejas, enfim, ela tinha passado por todas. E ela disse, eu ainda não me encontrei, eu ainda não achei o meu ponto de salvação. Na realidade, ela esperava que a seita, o padre, o pastor, o médium, o centro, seja lá quem for o benzedor, curasse ela. Assim, passou, pôs a mão na cabeça, essa era a fantasia, né? Poria a mão na cabeça e curaria. Gente, isso não existe. Nós encarnamos com uma proposta encarnatória justamente para que nós possamos crescer, evoluir, usar os nossos potenciais, a nossa inteligência e principalmente o nosso bom senso. A natureza é tão clara quando coloca no nosso organismo o bom senso, que é o quê? Sentir-se bem. Então você sabe quando uma comida é gostosa, você sabe quando um passeio é agradável, você sabe, você sente. Agora, cadê o outro sentir, né? Aquele que mostra para você quando saturou, quando você, sabe, bateu naquela intuiçãozinha do tipo, não vai dar certo, mas a pessoa continua, né? Ou ela está sendo extorquida, mas ela fala, vamos ver no que vai dar, e continua. Esse é o ponto que nós precisamos prestar atenção, e principalmente no aspecto responsabilidade, autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer o nosso autoconhecimento, é por isso que chama auto, certo? Cada um consigo mesmo, se conhecendo a origem das crenças, as atitudes, as conclusões, como mudar. Então é o que eu sempre falo, o bom psicólogo vai mostrar o caminho das pedras. Trilhar o caminho é o paciente, tá? Sob a supervisão do psicólogo, sobre o olhar, claro, ok, nós estamos ali, lado a lado, mas quem vai fazer o caminho? Não é o psicólogo, é o paciente. Sendo
guiado, óbvio, instruído, para que cada um entre em contato com o seu jeito de ser. Não existe um jeito único, existe uma forma, um caminho, uma conexão, certo? Mas as respostas estão dentro de cada um. O ritmo, sabe, o tempo de determinação, a disciplina que ele vai utilizar. Exemplo, no caso de um emagrecimento ou de qualquer outra mudança, sabe? É a pessoa e ela precisa ter essa noção de única, de individual. Não existe a nível de universo outra pessoa igual a você. Então, para pensar, não se atire em esfarrelas, não gaste o seu dinheiro com promessas vãs, não se deixe enganar por propagandas enganosas. Use o seu bom senso, vá fazer uma pesquisa profunda, veja se o negócio, a técnica, tem uma fundamentação científica, ou se é oba-oba demais. Gente, vamos usar o nosso bom senso, né? A nossa inteligência para não entrar nessa, eu nem gosto da palavra, né? Mas não entrar nessas divagações quânticas, que tudo é um grande milagrezinho. E veja, não é não, tá? É um trabalho, é uma organização mental. E o autoconhecimento não é balela, é uma coisa séria. Só que nós precisamos dele para crescer, para evoluir e fazer a nossa parte aqui. Que é qual, hein? Nos melhorarmos e melhorar o nosso meio, ou pelo menos contribuir para essa melhora. Ok? Se você quiser mais informações sobre meus livros, acesse lá o Lourdes Possato Blogspot, tem todas as informações dos livros, tem matérias também lá que você pode ler sobre os mais variados assuntos. Você pode acessar o Face, o Instagram e você me acha. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer, inclusive sugestão de tema que você queira entender melhor, coloque ali nos seus comentários, dê o seu like, tá? Se inscreva no nosso canal e eu ficarei muito feliz em receber os seus comentários. Gratidão, namastê, até o próximo vídeo.